Bom dia, um feliz dia. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição vem falando confiança em tempos de dificuldades. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, por uma adversidade, né, nós temos que manter a nossa confiança em Deus, né? Aqui na lição vem dizendo, em momentos de desespero e sofrimento, surge a pergunta: o que o Senhor está fazendo? Ou seja, onde Deus está nesse momento? Não é isso? O que Ele está fazendo em prol dessa situação em que estou passando? Porque Ele permitiu que essas coisas acontecessem comigo, né? Com você. Né? Por que Deus está permitindo que aconteça isso? Os salmistas passaram por ocasiões semelhantes a que você possa estar passando e eu também. E por inspiração divina, registraram suas experiências aí nos Salmos. Nós sabemos que assim como nós estamos passando por dificuldades, por problemas, né, tempos difíceis, vamos dizer assim, eles também passaram. Mas eles não perderam a sua confiança em Deus e também nós não devemos perder a nossa confiança em Deus, né? Bom, um texto que é bastante, que responde bastante essas perguntas aí, né, que foram colocadas na lição, onde que Deus está fazendo, né? Por que está permitindo que essas coisas aconteçam com a gente? A gente pode olhar para Romanos capítulo 5, versos 3 a 5, que ele diz lá: nos gloriamos nas próprias tribulações, ou seja, nós temos que dar glória porque temos tribulações, não é isso? A tribulação, ela vai produzir a mim, a você, perseverança, né? Essa perseverança, ela vai produzir esperança, ou melhor, experiência, né? Uma vez que você está passando por dificuldade, está passando por problema, né? Você vai ser mais perseverante, e aí essa perseverança vai te dar mais experiência para aquilo que você está passando, e essa experiência, né, vai te trazer, vai te produzir esperança, né? E essa esperança vai produzir o amor de Deus, né, que é derramado em seu coração pelo Espírito Santo de Deus, que nos foi otorgado pelo sacrifício que Cristo fez por mim, por você e por toda a humanidade na cruz do Calvário. Não é isso? Então, quando nós olhamos para essas perguntas, né, e acreditamos que enquanto estivermos nesse mundo, né, vamos passar por tribulação, sim, né, até que Jesus volte. E tem um outro texto que está lá em João 16:33, que ele fala o seguinte: no mundo passeis por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo, não é isso? E ele passou por várias tribulações, por várias aflições. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar. O que Deus está fazendo por mim e por você, né? Ele está agindo. Deus está no controle de todas as coisas. Mas é importante que você saiba que enquanto você estiver nesse mundo, você vai passar por sofrimentos, você vai passar por tempos difíceis, você vai passar por aflições, né? Mas a nossa confiança tem que continuar ali em Cristo Jesus, em meio às dificuldades e os problemas que você possa estar passando. Aqui diz que para a gente ler o Salmo 44, né? O que esse texto nos revela, né? Que ele revela para cada um de nós hoje, isso? Bom, nós vemos que esse Salmo 44, ele fala aí do apelo por um auxílio divino. Então, reconhecer que Deus está no controle, reconhecer que Deus no passado esteve, né, com o seu povo, e no presente ele está também com o seu povo. Ele está agindo. Então ele mostra aí a experiência do sofrimento, né, do inocente, mas que todos nós vamos passar, enquanto estivermos nessa vida, vamos passar por isso, não tem jeito, entendeu? A seletividade aí no uso dos salmos, na adoração, às vezes reflete a exclusividade dos ânimos e palavras em nossas orações públicas. Tais restrição pode ser um sinal de nossa incapacidade ou desconforto ao dar atenção aos fatos sombrios da vida. Ainda que pensemos que Deus nos trata injustamente quando o sofrimento nos atinge, não consideramos apropriado expressar isso na adoração pública ou na oração particular.
Então, que Deus está dizendo para a gente que Deus ele tem preocupação contigo, Deus chora quando você está passando por momentos difíceis, sofrimento, né? E às vezes você precisa ir a Ele, né? Seja em público, seja em particular, falar para Deus o que você está passando e pedir o seu auxílio nesse momento difícil que você está passando, né? Pedir forças, né? Para que você possa passar por esses tempos difíceis, por essas dificuldades, não é isso? E você não deixar de adorar a Deus, né? Ir a Ele, né? E abrir o seu coração verdadeiramente para Ele. Essa relutância pode nos fazer perder o propósito da adoração. Olha quanto é importante a gente ir a Deus. Deixar de expressar honesta e abertamente sentimentos e ponto de vista diante de Deus em oração nos torna escravos das nossas emoções. Nós devemos falar para Deus o que nós estamos sentindo, né? Seja o que você esteja passando, é bom que você fale com Deus, que Deus nos ouve, nos socorre, não é isso? E nos ajuda, né? Nós devemos confiar nele. Isso também nos priva da confiança ao nos aproximarmos de Deus. Orar com base nos salmos dá a certeza de que quando oramos e adoramos, não precisamos censurar ou negar nossa experiência. Como nós vimos, o Salmo 44, por exemplo, ajuda os adoradores a proferir sua experiência de sofrimento de forma livre e adequada. Orar com base nos salmos nos ajuda a experimentar liberdade de expressão na oração. Os salmos expressam palavras difíceis de encontrar e palavras que nem ousamos pronunciar. Lá no Salmo 44, versos 18 e 19, diz: "O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte." Então aqui o salmista fala que no momento o coração dele voltou atrás, nem seus passos desviaram do caminho do Senhor, não é isso? Por mais que ele tivesse passar pela ser envolvido aí as sombras da morte aí, eles ainda estavam no caminho do Senhor, não é isso? Observe também o começo do Salmo 44. No passado Deus fez grandes coisas para o seu povo. Por isso, ele expressa aí a confiança em Deus, não na confiança neles, né? Quando ele fala assim, confiança em Deus, não no meu arco, ou seja, eles não confiavam no próprio eu deles, na própria força deles, mas eles confiavam em Deus. E é isso que nós devemos confiar não nas nossas próprias forças, mas devemos entregar a Deus e confiar nele, que no momento certo, no momento oportuno, Deus vai te socorrer, assim como fez com o povo no passado, ele vai fazer com cada um de nós aqui no presente. Apesar disso, o povo de Deus teve problemas. A lista de infortúnios e lamentos é longa. No entanto, em meio a tudo isso, o salmista clama a Deus. Lá no Salmo 44, verso 26. Resgata-nos por amor da tua bondade. Pedindo auxílio, pedindo socorro a Deus, né? Na tribulação, ele reconhece o amor de Deus. É isso que nós devemos reconhecer, que Deus é amor. E ele tem sim preocupação comigo, com você, e ele está agindo. Por mais que às vezes você ache que ele não está agindo, ele está agindo. Da forma dele, no tempo dele, mas ele está agindo. E nós não devemos perder a nossa confiança em Deus. Que Deus te ajude, te dê aí confiança em Deus, e essa confiança vai ser através da meditação na palavra de Deus, através de aumentar a sua fé em Cristo Jesus, né? Para que você possa ficar fortalecido, né? Na rocha que é Cristo Jesus. E quando esses tempos difíceis que você está passando, que você possa estar passando, que eu venha passar, nós possamos estar aí fortalecidos na rocha que é Cristo Jesus, né? Sabendo que Deus, né, está conosco, está conduzindo a nossa vida, está no controle desse mundo. Essa deve ser nossa confiança, mesmo nos tempos aí que estamos passando por dificuldades e problemas, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê aí uma segunda-feira abençoada, meu desejo e minha oração. Amém.